Com gosto de derrota, o Grêmio empata em 1-1 na Arena com o São Luís. Renato sai muito incomodado e não poupa críticas ao seu elenco. Dois jovens das categorias de base que tiveram perspectivas distintas dentro do jogo. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui mais uma vez com vocês para a gente falar do empate do Grêmio contra o São Luís. Uma partida onde o Grêmio novamente não conseguiu achar desempenho, mas diferente das outras vezes, não achou também o resultado. Empatou em casa com a equipe do São Luís, que é uma equipe que não tem conseguido desempenhar dentro do Campeonato Gaúcho e apresentou mais uma vez muitas dificuldades. Por outras vezes, os centroavantes conseguiram decidir, o João Pedro Galvão e o André Henrique. Hoje não. Hoje não deu para nenhum dos dois. O João Pedro, inclusive, saiu vaiado da arena. Ele que perdeu 3 chances claras. Uma delas o Renato falou na entrevista coletiva e não deu para ele, né? Muita dificuldade de novo, se abalou nesse lance e acabou custando aí a vitória do Grêmio, as chances perdidas pelo João Pedro Galvão, que até teve oportunidades, mas não conseguiu agarrar. O Renato até surpreendeu na escalação, né? A gente trouxe na jornada do Bagé a informação que o Jonathan Roberts seria titular, uma mudança um pouco surpresa na escalação, ele colocando o Jonathan Roberts pelo lado esquerdo com o ausência do Nathan Fernandes. A pena é que o Jonathan Roberts voltou a sentir dores e saiu praticamente em prantos da arena. Ele que saiu de maca, sentiu dores no mesmo joelho onde ele teve o estiramento há cerca de 10 dias e agora voltou a sentir, o menino ficou inconsolável, os colegas dele tentaram ajudar, mas mais do que dor, é um sentimento muito ruim que a gente via aqui na arena, porque ele realmente ficou muito abalado com toda essa situação. Uma pena, porque veio de 2 lesões muito graves, conseguiu se recuperar, jogou, lesionou, volta mais rápido do que era esperado e aí lesiona de novo. Muito difícil para o menino que no seu Instagram da outra vez já tinha se manifestado e se abalado bastante com as lesões. Aí ele acaba colocando, o Renato, né, acaba colocando o Gustavo Nunes para suprir a ausência do Jonathan Robert e o menino até que entra bem, mas o Grêmio como um todo não conseguiu mostrar futebol. E aí no intervalo o Renato opta por tirar Cristaldo, que mais uma vez foi vagalume dentro da partida. E o Renato inclusive falou sobre isso na coletiva, que ter mais opções de camisa 10 seria importante, porque é sempre bem-vindo mais jogadores e que a troca do Cristaldo pelo Nathan Pescador tem sido mais do mesmo. Então é uma cobrança também ao argentino, camisa 10 do tricolor, que não tem conseguido entregar. Já é a segunda partida consecutiva que ele sai no intervalo e o Renato tá vendo que o Cristaldo tem problemas também no time. Logo depois da troca e também no início do segundo tempo, o Grêmio acaba tomando um gol, um achado do São Luís, uma bola que chega a partir de um chutão e aí acha o gol e o Grêmio, que já vinha mal, não consegue se encontrar. O Renato, praticamente desesperado, vai lá e troca a dupla de zaga por volantes. Vidiaçante e Dodi terminaram a partida como zagueiros, Kahneman e Jeromel foram substituídos. E aí o Grêmio foi para bafa, tentou de tudo, mas sem muita objetividade, trocava passes meio que aleatórios. E aí nos pés de Gustavinho, ele acha um cruzamento para Galdino, que havia entrado, e ele só desvia de cabeça para marcar o gol tricolor e empatar a partida para não ser um fiasco na arena em pleno sábado de carnaval. Então, mais uma vez o Grêmio sem desempenho, que a gente pôde ver na coletiva, foi um Renato muito incomodado com o elenco, muito incomodado, um Renato que cobrou bastante futebol do seu time e, inclusive, teve mudanças de planejamento em relação ao que era esperado para o jogo de Ipiranga. O Renato cobrou os jogadores, foi perguntado para ele sobre a questão do calor, sobre o pouco tempo de treinamento e ele não poupou críticas. Ele disse que o São Luís teve um contexto muito pior, de uma viagem longa, de estar jogando fora de casa, o calor também servia para eles. Então o Renato sim cobrou muitos jogadores, inclusive o tempo entre o término da partida para o início da coletiva foi muito maior do que o normal hoje. O Renato falou que foi usado para ter aquele papo com os jogadores e vai ter muito mais críticas durante a semana e vai ter trabalho também, porque Renato vai ficar em Porto Alegre, enquanto a equipe alternativa vai para Erechim, ele vai ficar em Porto Alegre treinando os titulares e também alguns jogadores do grupo que são mais experientes para estarem aptos para o jogo contra o Santa Cruz e principalmente para preparar para o Grenal. E aí o Renato falou sobre muitos outros pontos na coletiva também. Falou sobre a contratação do Diego Costa, que a gente vai abordar mais aqui também no canal, mas que era um jogador que estava nos planos, mas teve uma dificuldade de ser trazido. Enfim, o Renato se incomodou com o Grêmio, foi claro quando disse que não gostou do Grêmio hoje e vai usar essa semana e a próxima para corrigir tudo isso para o Grenal e também contar com a volta de alguns atletas. Diego Costa é um deles que vai ser preparado
para jogar o Clássico no outro domingo, no dia 25 de fevereiro. O Grêmio não conseguiu demonstrar futebol aqui, pode perder, inclusive, a liderança do Campeonato Gaúcho, caso o Internacional vença amanhã seu jogo contra o São José fora de casa. A gente vai atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa teu comentário, porque a gente fala bastante de tricolor e atualiza tudo aqui no canal do Eduardo Picão. Beijo!